se tornou mais que um membro da família, né? Na verdade, ele tem se tornado um amigo íntimo de muitas pessoas, ou da maioria delas. Ele sabe das senhas, né? Ele sabe dos segredos mais íntimos e, enfim. O nosso tema de hoje é Eu não largo o celular para nada, né? E sobre esse assunto e as consequências dessa mania, nós vamos falar com a psicóloga Tatiane Costa aqui no nosso encontro de hoje. Tatiane, tudo bem? Tudo bem. Tatiane, é certo dizer que o uso do celular ao longo do tempo tem se tornado realmente um vício, como a gente diz com outras coisas que também deixam a pessoa dependente? É, Principalmente com o advento dos smartphones, né? Porque, na verdade, o vício em celular está muito ligado ao vício em internet em si, né? Ninguém é viciado em celular que liga e manda mensagem. O vício do celular está atrelado à facilidade que eu tenho ao acesso às mídias digitais. Então, ele está muito associado ao vício em tecnologia em si. Como é que agora nós vamos fazer? Porque a internet se tornou uma coisa praticamente indispensável para tudo que a gente vai fazer, né? Até os contatos, enfim, tudo é pela internet. Como é que agora nós, na sociedade, eu, as pessoas que utilizam o celular no dia a dia, vamos ter que fazer um caminho inverso, vamos pensar em fazer um caminho inverso, ou seja, procurar diminuir o uso do celular. Será necessário isso mesmo? É, o, Na verdade, a internet ela se tornou indispensável, né? Ela realmente facilita muito a vida da gente em vários aspectos. E os smartphones, os celulares, também, eles trouxeram uma facilidade a mais pela questão da portabilidade. Então, eu tenho um acesso portátil onde eu quiser. Antes, você tinha que acessar um computador. Não. Hoje em dia, todos os meus acessos a qualquer serviço da internet eu tenho na palma da mão, no smartphone. E muitas vezes essa facilidade é que leva ao uso excessivo. Então, tem que se pensar não em extinguir o uso porque é até inviável. Né? O celular ele é fonte de trabalho para muita gente, tem o lado positivo de conectar pessoas que não teriam contato se não fossem as mídias digitais, mas há de se pensar numa linha de equilíbrio. Porque, como tudo na vida, em excesso é prejudicial. Então, há de se pensar numa forma de uso equilibrado. É o que a gente chama de redução de danos. Então, não se quer uma abstinência do uso do celular, mas um uso consciente. Uhum. Porque antigamente a gente usava só para mandar um MSN, né, uma mensagem, e também para fazer as ligações, que hoje estão sendo praticamente também pela internet. Então, nós estamos mais viciados nas redes sociais do que, como você disse, no próprio celular. Então, a gente tem que vigiar muito mais o uso, porque todo mundo que pega para olhar o Facebook ou para mandar mensagem pelo WhatsApp, enfim. Então, a questão é muito mais as redes sociais, é isso? A questão é muito mais a internet, digamos, em si. O vício é no celular, porque é no celular que eu tenho acesso a essas mídias digitais hoje. Então, é pelo celular que eu tenho acesso às redes sociais, a aplicativos, a jogos, a vídeos, enfim. A internet está no celular. Então, o vício no celular está atrelado ao vício à internet. Então, na verdade, é esse uso da internet que deve ser policiado. Porque também tem gente que é viciado não no celular, mas na internet pelo computador, né, pelos tablets, ou seja, não, o vilão em si não é o celular, não é isso? Pronto, agora como é que a gente vai saber que está viciado ou não? Ou seja, a gente se tornou um costume. Vai dormir, antes de dormir, tem gente que até passa a noite vendo, acorda, olha o celular, olha o WhatsApp. Né? Eu tenho o costume de botar no silencioso, porque se deixar chegando aqueles alertas, a gente tem curiosidade, é uma coisa que instiga a gente. Então, como é que a gente pode fazer para diminuir? E há sintomas já desse vício, né, em internet, já há sintomas que a gente pode ver assim. Tem gente que fica ansiosa, tem gente que fica depressiva se não tiver com o celular, tem gente que fica irritada. Como é isso? O vício em celular, a nomenclatura atual é nomofobia. 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 Que é o medo de ficar sem o celular. O medo de estar em uma situação que não possa utilizar o celular. A pessoa, ao se tornar viciada, digamos assim, no celular, na internet em si, então ela apresenta, a partir do momento que ela se vê impossibilitada de utilizar,
ela passa a ter um estresse aumentado, uma ansiedade excessiva, ela tem distúrbios de sono, às vezes até afeta o apetite da pessoa. Então, são sintomas físicos associados, são sintomas compatíveis com a abstinência de outras drogas, do tipo álcool, outras drogas. São sintomas de abstinência que a pessoa sente. Então, picos de estresse e ansiedade são os mais comuns. Mexe com o psicológico da pessoa e acaba indo para o corpo, é assim? Exatamente. No caso, a pessoa que ela é viciada realmente, ela nunca vai reconhecer, assim como qualquer outro vício, a dificuldade da pessoa reconhecer que ela é viciada. Mas ela consegue perceber que ela usa em excesso. Então, o vício, a nomofobia, ela se caracteriza pela situação da pessoa não conseguir estar sem o celular, Certo. sem o acesso. Isso já é reconhecido pela OMS, pela Associação de Psiquiatria, de Psicologia, já é reconhecido como doença? Como doença. Tem tratamento. A nomofobia, ela tem um tratamento. Existem casos de vício em tecnologia ou vício em celular que estão associados a outros transtornos. Então, depressão, transtorno de personalidade borderline, eles apresentam vícios em tecnologia devido à questão social. Então, a inibição social faz com que eu me prenda à tecnologia, porque ali eu tenho acesso. Vira uma válvula de escape, mais ou menos? Na questão do vício mesmo não associado a outra patologia, o vício mesmo, ele é uma válvula de escape. Então, o isolamento social que eu tenho, ele é substituído pelo acesso às mídias digitais, às redes sociais. Então, nas redes sociais eu tenho milhares de amigos, mas eu sou isolado socialmente, fisicamente. Inclusive, a gente já vê muito depoimento desse tipo. As pessoas que estão na rede social e colocam: eu tenho 5.000 amigos e quem vai falar comigo? Ninguém fala comigo. O que está acontecendo? Enfim, quer dizer, já é uma coisa que está dando para perceber, né? Agora, aquela história lá, já que falamos em rede social, aquela história do like. Ou seja, a pessoa posta lá uma foto e tome like, né? A pessoa, já me disseram uma vez, eu não sei se você pode confirmar ou não, que a pessoa sente um prazer igual como se fosse, sei lá, tomasse um gole de cerveja, sei lá. Parece que a pessoa que recebe os likes, né, a foto ali, tem tendência a querer cada vez mais. É assim que vai viciando? Funciona com os likes, com os retweets, com todas essas coisas relacionadas às redes sociais, elas trazem essa sensação de prazer. O celular, ele dá a sensação de poder para quem tem, para quem usa. Então, eu sinto um poder que eu não tenho fisicamente sem ele, fora daquele mundo digital, digamos assim. Então, essa sensação de poder me faz fazer coisas ou dizer coisas que eu não faria pessoalmente. Então, antes, quando eu tinha alguma coisa para dizer para você, eu dizia pessoalmente. O fato de eu dizer e você ouvir me traria uma reação imediata. Então, eu saberia o terreno que eu estaria pisando e de que forma você ia receber aquilo que eu estava dizendo. Nas redes sociais, hoje em dia, não. Porque a palavra escrita ela é diferente da palavra falada. Então, vai da interpretação de quem lê. A entonação de quem lê. Então, às vezes, a mensagem que eu quero passar, ela é recebida de uma forma equivocada. E, da mesma forma, às vezes, uma coisa que eu não teria coragem de lhe dizer pessoalmente, a impessoalidade que a internet traz me dá a coragem para dizer. Então, essa situação, ela gera muita da violência que a gente vê hoje no mundo digital. Essa questão de achar que porque eu não estou ali fisicamente, eu tenho o direito, ou mais ou menos direito, de fazer aquilo. Há relatos de, por exemplo, relacionamentos que são prejudicados por uso excessivo do celular, tanto pelo casal quanto pela esposa, ou pelo namorado, ou pelo marido, enfim. Há relatos disso? Há estudos que indicam que, após esse advento das redes sociais e da facilidade que o celular traz no acesso, muitos relacionamentos são afetados, às vezes, por questões de casos digitais, digamos assim. Então, às vezes, eu encontro alguém numa rede social que eu já namorei, ou que, enfim, alguém que vai se envolver ali.
não há o envolvimento físico, mas há o envolvimento digital e isso interfere na relação. Quando a pessoa faz isso, dá para a gente dizer que ela realmente tem uma intenção? Por exemplo, se ela reencontra um ex-namorado, uma ex-namorada e vai bater papo e tudo mais, enfim, há dentro dela alguma intenção? Ou isso é uma informação muito perigosa, porque alguém pode ouvir e dizer, vai ter confusão hoje aqui em casa, porque eu vi fulana conversando com o ex, ou com... Enfim, você acha que existe? Ou não? Pode ser uma coisa normal mesmo. Não, o fato de conversar com alguém que não interfere, não é essa a questão, né? A questão é que, às vezes, existem os casos digitais, e esses, sim, são os que interferem nas relações. E, às vezes, só o fato da pessoa não largar o celular, às vezes a pessoa não tem nada a ver com casos extraconjugais. O fato de estar com o celular, estar sempre monitorando o celular, e vendo mensagem, enviando mensagem, olhando o Facebook, enfim, e não dar atenção a outra pessoa, às vezes já desgasta um relacionamento. A falta do estar presente do outro ali. Ele está no celular, mas ele não está presente ali fisicamente. Na adolescência, pela vulnerabilidade da idade, que é a idade própria da idade, enfim, é mais perigoso? O pai e a mãe têm que ter um olhar diferenciado quando presentear o filho com o celular? É bom que verifique o que ele está fazendo com esse celular, com quem ele conversa, ou é invasão de privacidade? Como é que fica essa questão se o filho está viciado em celular e o pai não tem acesso? Porque tem a senha, eles colocam senha, né? E dizem que é a privacidade deles e pronto, e o pai, enfim, fica difícil. Enfim, é preciso o pai ter um olhar atento, é preciso conversar, olha, eu vou lhe dar um celular, mas eu vou lhe acompanhar, o que você vai botar em rede social, o que você vai conversar em WhatsApp, quem são seus amigos. É importante isso? É muito importante e, principalmente agora, essas gerações atuais, elas estão cada vez conectadas mais cedo. Então, pela primeira vez, a pirâmide familiar está invertida. Então, antes, o pai e a mãe eram referência para os filhos. Nessa geração tecnológica, a pirâmide é ao contrário. Então, os filhos são referência tecnológica para os pais. Então, o pai ou a mãe vai mexer em algum aplicativo, alguma coisa, ele pede ajuda ao filho nas questões relacionadas à tecnologia. Então, a pirâmide familiar está invertida atualmente. Isso é muito perigoso, porque os filhos perdem essa visão do pai e a mãe como referência. Então, eles se perdem nesse ponto. A maturidade emocional e cerebral ainda não está constituída na criança e no adolescente. Então, o excesso de exposição a essas informações, ela pode ser muito danosa para eles. Fica complicado, por exemplo, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, aí chega em casa e dá um tablet ou um celular com um joguinho ou com um videozinho para o filho para ter os minutos de sossego. É complicado você dizer que não faça isso, né? Você tem que entender os dois lados, mas também o pai e a mãe eles têm que entender que tem que existir uma moderação. Então, não se vai proibir o acesso, mas vai dar um acesso equilibrado, vai se limitar esse acesso. Então, uma criança de 2, 3 anos, ela não pode passar mais de 1 hora na frente de uma tela, seja que tela for. 2 horas antes do horário de dormir, se ela ficar na tela, ela já prejudica a qualidade do sono. Então, no adolescente, essa situação se torna mais complicada porque o adolescente ele começa uma fase de oposição. Então, ele quer enfrentar, ele não é criança, ele não é adulto e ele quer estabelecer seu lugar enquanto pessoa. Então, ele tende muito a desafiar o que os pais dizem. E, geralmente, quando se proíbe alguma coisa, você dá fundo para que ele se interesse ainda mais. Potencializa isso? A revolta que ele tem, é isso? Sempre causa o efeito contrário. Se eu proíbo alguma coisa, isso funciona para qualquer coisa. Se eu proíbo alguma coisa, é natural do ser humano que ele se interesse mais ainda por aquele que está sendo proibido, principalmente o adolescente. Então, não se vai proibir o uso, não se vai restringir, você não vai usar. Não, mas tem que haver uma conscientização desse adolescente sobre o que ele vai acessar, quanto tempo ele vai acessar. Então, uma criança, uma adolescente que passou 8, 9 horas num jogo online, não vai trazer benefícios para ele. Geralmente, a criança se torna mais ansiosa, mais agitada, mais estressada. Isso
cada vez é potencializado ainda mais. É um vício, realmente. Uhum. Quando você está viciado em alguma coisa, você sempre quer mais daquela coisa. A sensação de prazer que ela lhe provoca lhe dá vontade de ter mais ainda, para a Aumentar a dose. sensação de prazer ser maior. Então, no vício em tecnologia, ou no vício em celular, na internet, funciona da mesma forma. Então, ele vai querer sempre mais. E a internet, se você souber utilizar, ela é uma ferramenta extremamente benéfica. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muita coisa prejudicial, principalmente para uma criança ou para um adolescente. Então, coisas sensacionalistas, o adolescente ele ainda não tem o discernimento de certas situações. Uhum. Então, teorias da conspiração, a própria pedofilia, então são coisas que eles se tornam mais vulneráveis estando expostos cada vez mais cedo como eles estão agora. O que faz com um adolescente que está impossível, que não larga o celular, que a gente fala com ele, que ele não atende, que pede ajuda para o profissional? É o jeito? Nesses casos, o interessante seria o encaminhamento para uma psicoterapia. O que tem na psicoterapia para convencê-lo? Cada um tem um processo diferente? É bem individualizado, porque o fato de ele estar viciado, o porquê ele está viciado naquela tecnologia é individualizado. Então, em alguns casos, é algum problema com baixa autoestima. Então, são problemas individualizados que levam à dependência da tecnologia. Então, cada situação é individual. No caso do adulto, é mais fácil, digamos assim, porque o adulto ele consegue ele mesmo, ele pode se policiar. Então, ele pode perceber que ele está exagerando e estabelecer ele mesmo metas para desacelerar. Mas é difícil mesmo para o adulto ter essa noção de dizer, não, eu estou viciado, eu tenho que procurar melhorar. Quando há realmente o vício, é difícil do adulto reconhecer. Às vezes ele consegue até reconhecer que ele usa em excesso, mas ele não usa a palavra... Não, eu não estou viciado, eu consigo viver sem. Agora tem gente que diz o seguinte, toma uma atitude drástica, também não serve, né? Também não quero celular, não quero WhatsApp, eu não quero Facebook, enfim, também não serve. Assim, também não serve. Porque é o caso da abstinência. Então, se eu tiro de uma vez, quando eu for acessar novamente, vai ser bem pior. Uhum. Então, o mais correto seria o que a gente chama de redução de danos. Então, é usar de forma equilibrada. Então, aquela pessoa que a cada 5 minutos confere para ver se chegou uma mensagem. Eu estou entediada, eu vou olhar o que é que tem no celular. Eu vou dormir, aí eu coloco o celular do lado. Aí cada vez que eu acordar, eu vou olhar se chegou alguma mensagem. Isso já são sinais de vício. Então, uma pessoa que ela na bolsa ou na mochila, no bolso, ela sempre carrega um carregador. Ela chega num lugar e a primeira coisa que ela se interessa é saber se tem Wi-Fi, qual é a senha. Ela deixa de estar com determinadas pessoas para ir para um local que tem o acesso, que tem o sinal. Ela se irrita quando não tem rede. Enfim, são sinais de pessoas que já estão viciadas. Aí tem um pessoal que desliga o celular deles, né, acaba a bateria e pega o da gente, ainda tem isso, entendeu? Aí vai olhar o que tem do da gente, tudo mais, não pode, pessoal, que é isso, né? Aí me diga uma coisa, isso está atingindo todas as faixas etárias, não é apenas adolescente. A gente focou agora no adolescente porque é bem comum e me parece mais complicado, mas está atingindo toda a faixa etária, não é? Toda a faixa etária, principalmente o adulto jovem. Né? A questão das crianças e adolescentes está mais... Crianças principalmente relacionadas a jogos, né? Jogos online, enfim. E o adolescente, as redes sociais, mas o adulto jovem, ele tem sido um foco principal por conta dessa coisa acelerada que está a sociedade hoje. Então, o adulto jovem é o foco principal mesmo desse vício. Isso foi causado porque a internet foi uma coisa muito nova e ganhou o mundo assim muito rápido, se espalhou rapidamente. A gente não tem dicas, educação, na escola não fala disso, todo mundo usa indiscriminadamente, de toda forma, de toda hora, enfim. Acho que foi mais isso que acabou gerando esse vício. A internet ela trouxe uma facilidade que não existia. Né? Então, ela trouxe possibilidades que a gente não imaginava que poderia ter. Então, hoje, se eu quero saber alguma coisa, eu tenho o Google, eu vou lá e digito, ele já me diz. E isso, há 15 anos atrás, não era tão simples assim. 20 anos atrás, não era tão simples assim. Então, essa facilidade da informação, ela
trouxe essa coisa do querer ter. Então, a sensação de poder que eu tenho com um celular cabe na palma da mão. Então, tudo que eu quiser saber, eu vou ali e eu sei. Então, essa sensação de poder, às vezes, mexe demais com a cabeça das pessoas. E foi com o advento das redes sociais que isso desestabilizou de vez. Então, a parte narcisista com o Instagram, enfim, e essa busca por aceitação. Então, é uma sociedade que ela é completamente conectada e fisicamente desconectada. Então, ninguém sabe nada de ninguém, sabe tudo sobre todo mundo. Me parece que está acontecendo uma coisa, isso aqui eu já comprovei. Por exemplo, se falecer alguém de uma família, certo? As pessoas vão lá no Facebook e botam assim, meus pêsames, mas não vão na casa da pessoa mais. Ou seja, nós estamos nos tornando insensíveis, porque é um dos momentos mais difíceis que um amigo ou alguém que a gente conhece, enfim, passa, né? E que precisa muitas vezes do toque, do abraço, da presença física. Mas eu estou percebendo que muita gente está trocando esse contato pelo celular. Basta botar lá meus pêsames, Deus conforte a família, tchau e benção, não vai. Então, é isso que também tem gerado esse tipo de comportamento? É exatamente aquela questão que eu falei da impessoalidade. Então, na internet, eu não preciso entrar em contato com o teu sofrimento do luto. Eu vou lá e manifesto meu sentimento de pesar, mas eu não estou ali para ver a dor, para sentir a dor do outro. Então, ali eu me afasto, eu coloquei minha mensagem lá e tá bom, não preciso lidar com a situação real do dia a dia. Então, o problema também que se gera é isso. As pessoas, elas imergem na vida digital e elas esquecem de viver as situações cotidianas. Então, é um aniversário, mas eu te encontro aqui e eu não te dou os parabéns, mas lá no Facebook eu coloquei parabéns e os balãozinhos subindo. Então, eu deixo de viver a situação real, de lidar com as situações reais, para tratar da impessoalidade que a internet me dá. E isso acaba gerando o porquê da maioria dos transtornos que se tem hoje, psicológicos e psiquiátricos. Porque as pessoas elas não estão mais sabendo lidar com as situações do dia a dia. Então, seja ela alegria ou sofrimento, elas não estão mais vivendo as situações reais por conta da internet. Muito bem, então, que dica você dá para a gente? Porque eu também vou me incluir aí, porque eu uso bastante, né? Eu uso para trabalho, mas às vezes também dou uma olhadinha lá, igual a gente faz com o Big Brother, né? Dá uma olhadinha, uma espiada lá, de vez em quando. Então, eu já vou ficar mais de olho, né? Mas que dica você pode dar, então? Olha, tal hora assim, não, isso aqui não faça não sei o quê, enfim. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode dizer para as pessoas isso? As pessoas elas podem analisar, a partir de agora, ela parar e pensar como ela usa o celular. Então, em que contexto ela está usando o celular? Não é deixar de usar. Mais uma vez, a medida drástica não funciona. Nesses casos, a medida drástica não funciona. Mas o celular, o uso do celular, ele está interferindo na minha vida? Ele interfere no meu trabalho, ele interfere na minha produtividade, nas minhas relações pessoais? Se ele interfere em algum desses aspectos, já é vício. Eu já tenho que parar e pensar em outra estratégia. É importante eu analisar também como é que eu me sinto quando eu não uso o celular. Exatamente. A falta dele. A falta, se eu consigo passar tantas horas sem ir lá e conferir se tem alguma coisa, sem utilizar. Eu poderia passar um dia sem o celular? Então, se em alguma dessas situações a pessoa se sentir extremamente desconfortável, já é um sinal de alerta, né? O vício em celular, ele consegue atrapalhar situações da vida cotidiana da pessoa. Então, ele atrapalha situações de emprego, atrapalha relacionamento familiar, na escola, com crianças e adolescentes, ele atrapalha o rendimento escolar. Então, ligar um sinal de alerta e ver como eu estou utilizando essas tecnologias, como eu estou utilizando esse celular. Eu realmente preciso utilizar tanto? Eu preciso estar sempre... Eu estou tentando substituir alguma coisa pelo uso do celular? Esse é um sinal de alerta. Que isso é o que acontece em vício em outras coisas, com vício em outras coisas? É uma substituição, embora a gente não aceite, mas é. O vício, na verdade, o vício ele é um hábito que me dá prazer e eu repito em excesso. Isso é vício. Então, hábito e vício, eles estão bem próximos. Então, para um hábito se tornar vício, é bem pertinho, bem
complicada essa separação. Então, o vício ele pode ser em qualquer coisa. E, da mesma forma, causa abstinência como qualquer coisa. Então, o vício em celular e internet, ele causa abstinência. E a procura por cada vez mais. E é isso que vai atrapalhar a vida da pessoa. Então, cada pessoa ela pode desenvolver estratégias para diminuir, digamos assim, né? Quando a pessoa tem o vício mesmo, a nomofobia, ela precisa de um tratamento psicoterápico, porque aí já ultrapassou uma linha de segurança que a gente fala. Se está associado à depressão, à bipolaridade, então tem que tratar, ele passa a ser uma comorbidade, então ele está associado à outra. Só que muitas vezes ele passa a ser a síndrome principal. Então, ao invés da depressão ser a principal, o vício em tecnologia passa a ser principal a depressão. Mas se a pessoa só usa em excesso, por enquanto, então ela pode desenvolver estratégias ela mesma para desacelerar. Então, ela pode estabelecer que ela vai ler um livro físico, não um livro digital, um livro de papel, porque vai exercer a concentração, vai diminuir a ansiedade, ela pode fazer alguma atividade física, mais uma vez a importância da atividade física. Então, ela pode desenvolver estratégias para desacelerar, não deixar de usar, mas diminuir, controlar esse acesso, promover um equilíbrio nesse uso. Muito bem, até porque as grandes empresas que estão produzindo os aparelhos estão cada vez mais querendo que eles sejam introduzidos com mais força na nossa vida. Por exemplo, se você vai para um lugar que é mal iluminado, eles colocam flash no celular. Se você vai para um lugar que não tem internet, eles dão um jeito de você, enquanto estiver lá onde você vai navegar, certas empresas deixam você navegar gratuitamente, né? Estando lá no ambiente deles, enfim. E, quer dizer, então a pessoa realmente vai ter que se policiar, porque a tendência é que as empresas investam cada vez mais no uso do celular, né? E também as redes sociais e os jogos online, eles são feitos para chamar o uso, então para fazer você querer usar cada vez mais. Da mesma forma que as grandes empresas fazem, porque é a questão do consumo. Então, eles querem que seja consumido cada vez mais. Só que, recentemente, até os próprios desenvolvedores da Apple, os colaboradores da Apple, eles solicitaram que fosse feita alguma coisa de limite nessa questão do vício em celular. Então, até eles já estão começando a perceber o prejuízo que pode causar nas gerações futuras. Porque a gente pode imaginar, a gente chega nos locais hoje e já é perceptível uma mesa de amigos e ninguém está conversando, todo mundo está no celular. É um problema sério isso, muito sério. Aí, imagine gerações após essa nossa, as crianças de hoje, que cada vez mais cedo estão expostas a essas tecnologias, cada vez mais cedo elas ganham tablets e celulares. Quando elas tiverem adolescentes e adultos, o prejuízo que vai ser para essa sociedade. É porque tem gente, amigos meus vêm conversar comigo para desabafar e fica no celular. Donato, se acontecer isso assim, peraí, fulano está falando, peraí. É muito chato, entendeu? Aí se você não der atenção, a pessoa diz que você é insensível, entendeu? É muito chato. Mas, enfim, aí, as dicas da Tatiane Costa, pessoal, vamos prestar atenção, todos nós, tá? Eu me incluo nessa levada aí, vamos prestar atenção porque o negócio está sério realmente, viu? Agora, ela dando as dicas e conversando aqui, eu abri o olho para algumas coisas que eu realmente faço, né? Então, Tatiane, diga onde é que você está atendendo, os horários, enfim, né? Se alguém quiser lhe procurar para esse assunto ou para outros assuntos, né, da psicologia, por gentileza, fique à vontade. Na rua Dr. Leandro Correia, 124, às segundas e terças, a partir das 5 da tarde. Pronto. Você usa muito o celular? De forma equilibrada. Pronto, tá aí, né? Porque tem que perguntar para saber se ela está só dando puxão de orelha na gente e por trás, fazendo coisa que não deve, né? Obrigado, Tatiana. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. A gente se vê.